Salvador da Bahia, Brasil, 1592. O dia foi tórrido, mas o fim de tarde traz consigo uma brisa fresca. À sua frente, a mulher vê aqueles enormes olhos castanhos e o sorriso de dentes brancos. Tudo naquela cara é perfeito. O cabelo caído em caracóis, os lábios femininos, o aroma alfazema. E o seu riso é como uma canção. Subitamente um assobio. Algo estala, corta o ar, as suas costas explodem em ardor. A mulher tenta focar-se novamente nos olhos, no sorriso e nos cabelos, mas por entre as lágrimas, aquela cara mais parece uma miragem que uma realidade. Outro assobio, outro estalo, uma dor terrível. A mulher tem de resistir, a cara dissipa-se como fumo, estica desesperadamente as mãos e os braços para agarrar, mas em vez de um corpo quente, as suas mãos encontram apenas uma superfície áspera e fria. Outra assobio. Os ombros da mulher estalam de dor. A cara, os lábios e os caracóis desapareceram. Tudo o que resta é a pedra à qual foi amarrada, as cordas apertadas a rasgarem-lhe a pele, o sol sobre as suas feridas abertas. E atrás de si, o chicote volta a estalar e desce uma vez mais sobre as suas costas despidas. Esta é a história de Filipa de Sousa. A nossa história começa no calor tropical de Salvador da Bahia no final do século XVI. Por esta altura, o Brasil era uma colónia portuguesa há quase um século e a cidade de Salvador era o ponto de encontro de culturas bem diferentes. 1/3 da sua população eram os brancos europeus cristãos que chegavam nas suas caravelas para controlar a colónia. Mas a maioria dos habitantes era uma mistura de nativos e negros vindos de África, com a sua variedade de dialetos, religiões, espiritualidades e ritmos musicais. Foi neste caldeirão de cores, sabores e culturas que apareceu uma mulher chamada Filipa de Sousa. Era portuguesa, tinha nascido em Tavira, no Algarve, e emigrara para a Bahia com o marido, um cristão novo, isto é, um judeu forçado a converter-se ao cristianismo, que fugira da perseguição religiosa que sofria em Portugal. Anos depois do marido morrer, Filipa casou com um humilde lavrador e começou a trabalhar como costureira. Era uma mulher fascinante. Podia pertencer à classe baixa de Salvador, mas sabia ler e escrever, uma raridade para uma mulher na altura. E o seu trabalho como costureira permitiu-lhe fazer amizade com as senhoras da alta sociedade da Bahia. E aqui a palavra amizade é eufemismo. O que a apaixonava não eram as linhas e as agulhas. Filipa de Sousa gostava mesmo muito de ser costureira, porque gostava mesmo muito de mulheres. Todo dia, todos os dias, no seu ateliê, Filipa de Sousa fechava-se com as suas clientes e percorria os seus corpos centímetro a centímetro, medindo, cortando, cosendo e apertando. Conhecia intimamente os ombros, os braços, o peito, a barriga e as ancas das mulheres baianas. E os seus dedos precisos e carinhosos provocavam arrepios até às senhoras mais púdicas. Algumas eram imunes aos seus encantos, mas outras deixaram-se levar pela experiência. Com o passar dos anos, Filipa ficou conhecida em Salvador como uma sedutora nata. Em público toda a gente sabia que era casada, mas à boca pequena multiplicavam-se as histórias de mimos, beijos, carícias e abraços, em especial com as mulheres mais jovens, ainda virgens,
prestes a casar com um qualquer homem mais velho e que tinham no ateliê de Filipa a sua primeira experiência com a sexualidade e com os segredos do próprio corpo. A história registra vários nomes. Temos Maria Peralta, de apenas 18 anos, então solteira, moça virgem que ainda não tinha conhecido homem. Temos Maria Lourença, esposa de um caldeireiro. E temos Paula de Sequeira, memorizem este nome porque vai ser importante, uma imigrante portuguesa casada com o contador da fazenda del Rei e por isso uma das maiores autoridades coloniais. Durante 3 anos, Filipa e Paula arriscaram um romance, trocando recados, presentes, beijos e abraços. Toda a gente sabia, mas ninguém dizia nada. Cliente a cliente, Filipa de Sousa viveu livremente a sua sexualidade e fez descobrir a muitas baianas que o verdadeiro amor não era só esperar que os maridos as visitassem na cama para uma visita rápida e insatisfatória. Mas as autoridades religiosas não iam permitir esta libertinagem. Em 1591 desembarcou na Bahia o padre Heitor Furtado de Mendonça, visitador do Santo Ofício, isto é, a Inquisição. Fundada há 60 anos, a Inquisição portuguesa era o ramo da Igreja que perseguia tudo o que desafiava a fé católica, incluindo as minorias religiosas e a sexualidade desviante. No entanto, nunca tinham visitado o Brasil. Da nova colónia portuguesa chegavam relatos assustadores de mistura cultural e das espiritualidades pagãs. Durante décadas, judeus, protestantes, ciganos e outras minorias tinham sido expulsas de Portugal e enviadas para o outro lado do Atlântico, juntando-se aos escravos negros e indígenas. Resumindo, a Bahia era um caldeirão de depravação onde o calor tropical inflamava a liberdade dos corpos e do pensamento. Nada que uma visita do Santo Ofício não pudesse resolver. E pela primeira vez na sua história chegava à Bahia a autoridade máxima da Igreja Católica para a espiritualidade e os costumes. E iam entrar a matar. Logo à chegada, o padre Heitor inaugurou a Cruzada contra a Heresia. Os católicos da Bahia tinham 30 dias para confessar os seus pecados e, mais importante ainda, os pecados dos outros. Vários padres e arcebispos estariam disponíveis para ouvir as denúncias da população e para registar todos os relatos, rumores e boatos da cidade. Os penitentes ganhavam pontos extra se denunciassem casos de judeus praticantes, de homossexuais e de concubinato, isto é, homens e mulheres que viviam juntos sem estarem casados. E para facilitar o processo, o padre Heitor mandou afixar a lista de crimes por toda a cidade. Nos dias seguintes, os baianos passaram os olhos pela lista, descobriram que heresias andavam a cometer e voltaram a casa cheios de medo. E agora? Deviam confessar-se ou ficar calados? Um grupo de hereges que deve ter ficado mesmo preocupado foram as clientes de Filipa de Sousa. As tardes bem passadas no ateliê da costureira eram exatamente o tipo de blasfémias que o Santo Ofício procurava. E como toda a cidade de Salvador conhecia o caso, era uma questão de tempo até uma senhora mais casta, muito boa católica, denunciar a situação. É aqui que entra Paula de Sequeira, a amante de Filipa de Sousa, que conhecemos há pouco. Sendo a mulher de um homem influente na colónia, Paula ficou apavorada com a presença do Santo Ofício e decidiu contar tudo. O padre Heitor ouviu o seu relato de boca aberta, registando cada detalhe para a posteridade. Filipa e Paula trocavam cartas de amor, mas também beijos, abraços e carinhos. E a certa altura, a sua relação tinha evoluído para o ajuntamento carnal, incluindo o ajuntamento dos seus vasos naturais, tendo deleitação. O padre Heitor não queria acreditar nos seus ouvidos. Uma coisa era abraços e beijos, mas ajuntamento? E pior, deleitação. As hereges não só cometiam um pecado, como até retiravam prazer. O choque tornou-se ainda maior quando Paula revelou que não era a única amante de Filipa. Várias outras mulheres da Bahia tinham vivido as mesmas experiências tórridas naquele ateliê. A partir dali, o padre Heitor dedicou-se a desmantelar a perigosa rede de mulheres que tinham prazer umas com as outras. A dimensão do problema deixou-o abesbílico. Uma viúva chamada Madalena Pimentel teria tido amizades e contactos carnais com 3 mulheres.
Isabel Marques, casada, juntara-se com Catarina Baroa. Maria de Lucena, de 25 anos, foi acusada de dormir carnalmente com 2 escravas. E a tal costureira, Filipa de Sousa, era amiga de pelo menos 4 mulheres, incluindo Paula de Sequeira, que já conhecemos, Paula Antunes, Maria Pinheira e Maria Lourenço. No final das suas investigações ao submundo sexual da Bahia, o padre Heitor descobrira 29 mulheres culpadas de uma perversão que muito preocupava o Santo Ofício: o lesbianismo. E a principal culpada, a mulher que ajudara a desviar tantas boas católicas e as converter aos deleites sem penetração, era uma costureira chamada Filipa de Sousa. Salvador da Bahia, 1592. É aqui que chegamos ao clímax da nossa história: o interrogatório. Imaginamos logo Filipa de Sousa sentada num pequeno banco de madeira. Estava numa cela escura e úmida, à luz de meia dúzia de velas, e rodeada de homens de batina preta, grandes barbas brancas e frasco de tinta e aparo na mão, prontos a registar cada uma das suas palavras. De pé à frente de Filipa estava o padre Heitor, com os seus olhos brilhantes de mórbida curiosidade, a olhar para a costureira como uma águia a olhar para uma lebre. A sua postura, treinada em centenas de outros interrogatórios, pretendia dar à interrogada a sensação de que, ao mínimo erro, ao mínimo deslize, seria atirada para a fogueira. E sim, uma pessoa qualquer estaria a morrer de medo, mas Filipa de Sousa não era uma pessoa qualquer. O padre Heitor informou-a de que estava acusada de práticas nefandas com outras mulheres, isto é, práticas horríveis, execráveis, abomináveis, cruéis, malvadas, perversas e ímpias. O que tinha a dizer em sua defesa? E para surpresa dos inquisidores, sentada no seu banquinho, Filipa de Sousa olhou em volta para cada um deles, encolheu os ombros e confirmou tudo. Sim, gostava de mulheres. Lembrava-se bem de Paula de Sequeira, Paula Antunes, Maria Pinheira e Maria Lourenço. E com um sorriso deliciado, disse que todas elas provocavam-lhe enorme amor e afeição carnal. A cela ficou em silêncio. A tremer de raiva, o padre Heitor perguntou-lhe se confirmava ter tido pelo menos 6 parceiras em 8 anos. E Filipa de Sousa negou terminantemente aquele número. Na verdade, teriam sido muitas mais. Talvez umas 30, 40. Os inquisidores escreviam tudo apressadamente, surpreendidos com a candura da suspeita. O padre Heitor continuou: por que é que se entregara daquela forma à perversão sexual? Porque decidira desviar do bom caminho tantas meninas e senhoras? E Filipa de Sousa corrigiu: não era perversão, era uma forma de amor. Gostava de mulheres bonitas, gostava da voz, da pele, do cabelo, dos olhos e dos lábios. Gostava das suas personalidades, bem mais abertas e sinceras que os homens da Bahia. Por isso dava-lhes poemas, cartas e presentes. E por isso recebera anéis de ouro de algumas das suas amantes. Não era só sexo, era carinho, respeito e prazer mútuo. Com a cabeça a andar à roda, o padre Heitor perguntou-lhe se tinha consciência da gravidade do seu pecado, ao que Filipa de Sousa respondeu que não era pecado nenhum. Era um ato íntimo de prazer entre duas adultas que certamente não incomodaria ninguém nem prejudicava as suas vidas. Filipa continuava a ser a melhor costureira da Bahia e as suas amigas continuavam a ser boas esposas, boas raparigas e boas cidadãs. Qual era o problema? E foi aqui que o padre Heitor se apercebeu do horror que tinha à sua frente. Filipa de Sousa não era apenas uma pecadora responsável por uma sexualidade desviante e herege.
Filipa de Sousa retirava prazer do seu comportamento. Ela gostava. Pior ainda, tinha a lata de o admitir. Tudo isto pode parecer bom demais para ser verdade, mas as respostas que Filipa de Sousa deu ao Padre Heitor ficaram registadas no documento do Santo Ofício intitulado Processo de Filipa de Sousa, cristã velha, presa no cárcere do Sancto Ofício. E é por isso que hoje, mais de 400 anos depois, sabemos como aquela costureira enfrentou a Inquisição. O Santo Ofício decidiu fazer dela um exemplo. Primeiro, despiram-na dos pés à cabeça e deram-lhe uma túnica de pano cru. A seguir, foi obrigada a atravessar a cidade descalça e com uma vela acesa na mão, escoltada por soldados. De cabeça baixa, subiu e desceu as ruas de Salvador, a ouvir gritos, ofensas e injúrias de homens, mulheres e crianças. Alguns atiraram-lhe legumes e frutos podres. Outros tentaram cuspir-lhe em cima. Foi levada à mesa inquisitorial. Mandaram-lhe ficar de pé. À sua frente viu o grupo de homens vestidos de negro que a tinham interrogado. E ao centro, o Padre Heitor. Uma voz grave ecoou pela sala e fez conhecer a sua sentença. Era condenada ao açoite e ao degredo. Ou seja, seria chicoteada em público e expulsa da cidade. À sua volta, o público aplaudiu, apupou e gritou-lhe ofensas imperdoáveis. De pés descalços, foi conduzida até ao Pelourinho no centro de Salvador, um cilindro áspero de pedra que subia na direção do céu. Ajoelharam-na com um empurrão. Prenderam-lhe os braços com cordas à pedra rija. Puxaram para baixo o tecido que lhe cobria os ombros. Filipa ouviu um assobio e sentiu as costas explodirem de dor. Sob os gritos do público, chicotearam-na uma e outra vez, até a sua pele morena ser uma polpa vermelha em carne viva. E finalmente, depois de 4 dias de cama a recuperar das terríveis feridas nos ombros, nas costas e nos braços, confiscaram-lhe todos os seus bens e usaram-nos para pagar as custas do processo. 992 réis. Perdeu a casa e o ateliê. Perdeu o marido lavrador, que para sempre seria motivo de escárnio. E terminada a tortura, foi forçada a abandonar a cidade. A primeira lésbica de que há registro no Brasil desapareceu sem deixar rasto. E a história não sabe mais nada sobre ela, a não ser o amor pelas outras mulheres e o horrível castigo a que foi sujeita. Mas uma coisa sobreviveu aos séculos: a sua impressionante coragem. Filipa de Sousa viveu como lésbica, afirmou-se como lésbica e foi julgada, condenada e torturada por isso. A sociedade em que vivia não estava preparada para mulheres assim. A sexualidade e o prazer feminino era um mistério ainda maior que o da Santíssima Trindade. A palavra lésbica nem lhes passava pela cabeça. Nem sequer tinham termos para descrever aqueles estranhos comportamentos. E isto significa que todas as expressões que usamos neste episódio vêm da mão dos próprios inquisidores, que tentavam a todo custo descrever uma experiência que não compreendiam nem desejavam compreender. É por isso que Filipa de Sousa é uma mulher radical, corajosa e inspiradora. Viveu a sua sexualidade livremente, sem culpa nem hipocrisias. Amou como quis e inspirou outras a fazê-lo. E mesmo perante o Santo Ofício, manteve-se fiel a si mesma. Quando muitos teriam cedido, apavorados com a ameaça da tortura ou da morte, Filipa de Sousa levantou a cabeça e não teve medo. Disse na cara dos seus acusadores que eles é que estavam errados. Recusou-se a mentir sobre quem era, mesmo que isso lhe custasse a vida.
e o seu exemplo sobreviveu durante séculos de ignorância e repressão, para nos mostrar que a nossa forma de amar não é da Igreja, da sociedade ou dos outros. É apenas e só nossa. Radicais Queers que Fizeram História é um programa da série Sapiens, produzido pela Bruá Podcasts, narrado por Luís Moreira. Com direção criativa de Luís Francisco Souza, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.